Fala, meus amigos tenistas, como é que vocês estão? Ontem eu trouxe aqui um vídeo falando sobre o chaveamento de João Fonseca no ATP 250 de Eastbourne e agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre aqueles que podem ser o primeiro adversário de João Fonseca. Eu sou o Neto Rezende do canal Primeiro Saque e vamos diretamente para o tema do vídeo agora. Antes de tudo, como sempre, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like, deixa um comentário dizendo qual dos dois adversários você prefere enfrentar nessa primeira partida de Eastbourne. E se você quiser contribuir com o nosso canal, você pode se tornar membro por apenas R$ 3,99. Bom, aqui nós já temos a primeira imagem do primeiro adversário que João Fonseca pode enfrentar. Como nós vimos aí no vídeo do chaveamento que eu acabei gravando ontem aqui para o canal, João Fonseca vai estrear diante de um adversário que vem do quali, e esses adversários podem ser o Gilles Hussey, ele que é um inglês, né, da Grã-Bretanha, na verdade, tem 29 anos, é ranking número 293 e hoje ele está em seu melhor ranking, ou seja, a gente pode ver que de fato é um tenista que tem um nível um pouco mais baixo. Aqui abaixo a gente consegue ver, por exemplo, que as suas maiores conquistas são 9 títulos de simples, 11 títulos de duplas. Em todos os casos, seja em simples ou seja em duplas, os títulos dele são em sua maioria ITFs e alguns poucos em Challengers, o que sinaliza que ele de fato é um tenista que joga em um nível muito abaixo, e de fato o que nós conseguimos ver a partir da carreira do Hussey é que de fato ele surge muito bem quando se inicia essa gira quando se inicia essa gira de grama aí. Ele de fato tem alguns resultados bem positivos aí jogando na grama, principalmente em Eastbourne, que normalmente é um campeonato que ele joga regularmente aí todos os anos. Inclusive ele já venceu o Navone, já venceu o Arthur Cazot também, e esse ano agora ele venceu o Duke Wolff, que é um jogador muito bom na grama também, e venceu um Trangelite aí, que é o argentino. Ou seja, ele teve uma trajetória realmente muito complicada no Qualify, e mesmo assim ele conseguiu chegar até a chave principal. Então precisamos ficar de olho aí nele, porque é um adversário muito complicado e que pode realmente colocar o João em dificuldades, apesar da gente saber que se fosse uma partida do João diante dele, certamente o João seria massivamente aí muito mais favorito. Ele tem como características ser canhoto, o que nós sabemos que o João Fonseca já tem, de certa forma, uma dificuldade. Sempre que o João aí enfrenta canhotos, ele acaba passando por apuros. Diga-se de passagem aí, se a gente lembrar, por exemplo, da partida diante do Jack Draper, por exemplo, se a gente lembrar do Tabilo também, agora no início do ano. Então, realmente, o João tem uma certa dificuldade de enfrentar canhotos, mas vamos confiar de que ele agora vai estar muito bem preparado aí e que vai ter uma performance muito melhor. Tem o backhand de duas mãos, backhand que inclusive a maioria dos tenistas hoje no circuito tem. Eu que jogo com backhand de uma mão acabo não gostando tanto, porque eu queria ver mais representantes aí de backhand de uma mão. Tem um bom jogo de rede, justamente como a gente pode ver a partir das maiores conquistas aí da carreira dele. Tem 11 títulos de duplas, ou seja, é um jogador que sabe jogar muito bem duplas, e a gente sabe que um jogador, para ser pelo menos competitivo aí nas duplas, precisa volear muito bem. Então, esse é um aspecto que a gente vai precisar ficar de olho aí, a gente, principalmente o João, que está elaborando ali um plano de jogo com a sua equipe técnica, e é um jogador muito agressivo da linha de base. Ou seja, essas são as principais características do Gilles Hussey, e ele vai enfrentar, aqui a gente já vai poder dar uma olhada, o Matteo Arnaldi, e aqui o nível de jogo já seria completamente outro. O Arnaldi, inclusive, ficou ainda mais conhecido agora, depois daquilo que ele fez, chegando até as semifinais de Roland Garros. É claro que esse ano o Roland Garros foi em um contexto completamente diferente, ele pegou um chaveamento muito mais acessível em sua grande parte. Infelizmente, acabou precisando abandonar no confronto que ele teria diante de outro italiano, que seria o Flávio Cobolli, mas ele teria capacidade, inclusive, de estar vindo agora de uma final de Grand Slam, se não fosse o problema que ele teve. Acredito que ele teve algum tipo de virose, alguma coisa, ou seja, aqui o nível se eleva bastante. A gente deve imaginar já que o Matteo Arnaldi é favorito diante do Hussey, isso sem sombra de dúvidas. Matteo Arnaldi tem 23 anos, é um jogador ainda jovem, é italiano, tem o ranking atualmente número 34 e o melhor ranking dele foi número 30, atingiu aí em 2024. Foi um cara realmente que surgiu muito bem desde muito jovem e ainda tem um potencial muito grande para crescer bastante na carreira dele. E eu imagino que depois dessa excelente campanha que ele teve agora em Roland Garros,
a gente pode começar a ver o Matheus Arnaldi cada vez mais alçando voos maiores. Inclusive, ele disputou o quali agora do ATP 250 de Eastbourne, porque a campanha dele em Roland Garros acabou ainda não contando para o ranking de entrada, porque se já tivesse contado, certamente ele entraria aí na chave principal e provavelmente ele seria cabeça de chave. Ou seja, é um jogador muito perigoso. Quem olhar assim, se o João vier a enfrentar ele, vai olhar vendo que o João está enfrentando um qualifier, mas na verdade é um jogador que tem um ranking, inclusive, que é semelhante à do João atualmente. As maiores conquistas dele são a Copa Davis em 2023, que ele estava representando a Itália. Ele tem 4 títulos Challengers, e são Challengers de bom nível, mais ou menos por volta de Challenger 100 aí. Não tem títulos ATP ainda, claro que acabou desperdiçando uma oportunidade que teria agora em Roland Garros, mas eu coloquei aí como uma das suas conquistas também chegar à semifinal de Roland Garros em 2026, porque isso é uma campanha muito de respeito. A gente aqui ficou extremamente contente com o João Fonseca conseguindo chegar até as quartas de final. Imagina se ele tivesse chegado nas semis e se retirado somente por conta de algum tipo de lesão, né? Aqui nós temos algumas características dele. Um jogo agressivo e moderno, de fato ele é um jogador bem agressivo, sempre está procurando oportunidades para pontuar, excelente variedade de golpes, ele não tem aquele tipo de golpe cego que muitos tenistas têm, se você tem que mandar no backhand dele ou você mandar no forehand dele que vai acabar falhando, não, ele é um jogador muito regular em todos os golpes que ele dá, e também tem uma movimentação extremamente rápida. E aqui é que eu enxergo como a principal característica do Matheus Arnaldi. Se você olha ele em quadra, em dada medida, ele é muito semelhante ao Alex de Minaur. É um cara extremamente ágil, se defende muito bem, consegue estar em praticamente todos os cantos da quadra a todo momento. Então a gente precisa com certeza ficar de olho aí no Matheus Arnaldi. É um jogador que, se vier enfrentar o João, vai conseguir colocar ele em dificuldade, principalmente se tratando na grama, que é um jogo muito mais rápido, e normalmente esses jogadores aí um pouquinho mais leves, muitas vezes acabam encontrando saídas, apesar dele não ser um sacador tão de elite aí. Ele tem uma ótima leitura de jogo e antecipação, que é uma coisa que acaba casando muito bem com o aspecto da movimentação. Se ele é um jogador que tem boa leitura, se ele é um jogador que tem boa antecipação, então é um fato de que essa movimentação rápida dele dentro de quadra acaba contribuindo para que ele coloque os adversários em dificuldade. Então, esses são os dois possíveis adversários de João: Matheus Arnaldi, italiano, de 23 anos, e Gilles Hussey, ele que é da Grã-Bretanha e tem 29 anos, mas é um tenista muito perigoso também, se a gente for olhar aí para a grama, principalmente em Eastbourne, que ele já teve alguns resultados bem importantes. A partida deles acontece na terça-feira, ou seja, João Fonseca deve estrear em Eastbourne na quarta-feira, um dia depois desse confronto, e aí na terça-feira vai ficar definido qual dos dois adversários é que João Fonseca vai enfrentar no ATP 250 de Eastbourne. E eu confesso para vocês que eu estou com uma expectativa muito boa, porque infelizmente o João acabou não conseguindo pontuar, né, em Halle. Acabou chegando nas finais em duplas, mas em simples deveu um pouquinho. Foi eliminado na primeira rodada pelo Yannick Hanfmann. E agora, em Eastbourne, ele vai ter a oportunidade de mandar muito melhor. Fica aqui a nossa torcida e bora que bora. Lembrando, pessoal, todos os dias temos vídeos aqui sobre o tênis nacional. Então, deixa o like aí, deixa seu comentário dizendo qual dos dois você prefere enfrentar. Deixa o like. E se você quiser, você pode contribuir com o nosso canal, se tornando membro por apenas R$ 3,99. Um abração para todo mundo e ótimo final de domingo, ótima semana para você. Tchau, tchau.